Coisa linda. Mais uma aula de biologia. Folga em vê-los, todos bem? Maravilha. Você que de repente está procurando as suas anotações, a sua apostila, nós estamos trabalhando, revisando os filos do reino animal Metazoa. Na nossa última aula, para quem esqueceu ou quem de repente não estava, conversamos um pouquinho sobre o terceiro grupo na classificação. Lembre que, a partir do grupo 3 e o grupo 4, nós temos um pequeno probleminha. Que probleminha? Tanto os plateumintos como os nemateumintos têm uma relação bastante estreita com a gente. Por quê? Se você fala eumintos, tu lembra dos vermes. E quando fala de vermes, você associa com parasitas. Você vai lembrar das verminoses. O que aconteceu na aula passada, aula 6? Na aula 6, conversamos um pouquinho sobre os plateumintos, enfatizando duas importantes doenças. Para quem esqueceu, eu te recordo rapidinho. Dentro dos pláteos, chamados vermes achadados, salientamos duas doenças. A esquistossomose, aquela famosa onde o xistossomo, para completar o seu ciclo vital, precisa do caramujinho dentro da água, porque entra uma larvinha chamada miracídio e sai a metamorfose uma larvinha cercária. É essa cercária que penetra através da nossa pele. Então o indivíduo está com esquistossomose, popularmente barriga d'água. Segunda doença comentada na última aula, ainda dos plateumintos, a chamada teníase, um parasita muito famoso, popularmente chamada de solitária, porque quando ela está dentro do teu querido corpinho, ela consegue se resolver sozinha em termos de reprodução. Ela é hermafrodita e faz a autofecundação. O próprio espermatozoide que ela produz fecunda o próprio óvulo que ela produz. Aí só um pequeno detalhezinho para fechar a aula passada. Grave isso, cuidado. Se você ingerir a larva da tênia, chamada cisticerco, na carne contaminada do animal, porquinho, boizinho, você adquire a teníase. Você vai ter esse vermezinho maravilhoso no teu intestino. Teníase. Porém, nós humanos podemos fazer o papel do hospedeiro intermediário, do porquinho ou do boizinho. No lugar de comer a carne contaminada com a larva, o cisticerco, nós podemos eventualmente ingerir o quê? O ovinho da tênia. Aí cuidado, a doença é outra, cisticercose. Lembre que a forma perigosa da cisticercose é chamada neurocisticercose, porque infelizmente esta larva, esse cisticerco, pode se alojar no sistema nervoso, no cérebro. Aula passada então, meus amigos. Indo um pouquinho para frente, falaremos hoje, certo? Hoje, último dia de outubro, dia 31, do quarto grupo na sequência, ou seja, os nemateumintos. Perceba que o final é o mesmo, eumintos, que significa vermes. Só que eu combinei contigo, pegar sempre o grupo, extrair do nome do grupo a sua principal característica, ou seja, vermes cilíndricos, e relembrar, pelo menos nesse primeiro slidezinho, algumas características fisiológicas, anatômicas, inclusive de embriologia. Perfeito? Que eu sei que o Marquinhos está trabalhando contigo a parte de êmbrio. Eu sei que na última aula ele comentou comigo que revisou aquela partezinha de embriologia e dizer que o animal é diblástico, e dizer que é triblástico, e dizer que é acelomado, dizer que é celomado. Isso é importante na classificação. Essa sequência dos 9 filos tem algum motivo de começar com os poríferos número 1 e terminar com os cordados número 9. A embriologia é importantíssima. Então, se você dá uma olhadinha, está aqui, de acordo com o nome, vermes cilíndricos. Apesar de ser um grupo formado por inúmeras espécies, no solo, por exemplo, existe muito, é claro que nosso enfoque vai ser em cima de quem? Dos parasitas. Porque é claro que, se entra uma questãozinha do vestibular de nemata, os chamados nemateumintos, os nemátodas, é muito provável que o enfoque seja em cima de quem? Desses parasitas, por causa das principais doenças. Triblásticos, tranquilo? Pseudocelomados, isso foi aula com o Marquinho, é um falso celoma, porque o celoma verdadeiro tem origem a partir de qual folheto? Esqueci, mesoderme. O celoma verdadeiro, essa cavidade celomática, tem origem a partir da mesoderme. E protostômios, também já comentado com o Marquinho na outra biologia. Protostômio por quê? No trato, sistema digestório, lembra? O blastóporo, o que acontece? Origina primeiro a boca e depois aparece o ânus. Possui tubo digestivo completo, tranquilo. Ausência de respiratório, circulatório e esqueleto, ok. Excreta através dos túbulos em H, chamados renetes. Não sei se tu lembra, o grupo que surge pela primeira vez sistema excretor, as células flama, é o grupo anterior aos nemáticos, os plateumintos. São dioicos com dimorfismo sexual. Olha que chique, olha que chique. Enquanto
dentro dos plat, a gente lembrou da famosa solitária, que é hermafrodita e faz autofecundação. Olha que palavra interessante. Por que, pessoal, dioico, dimorfismo sexual é tão interessante? Porque nós humanos temos essa mesma característica. Nós humanos somos dioicos, ou seja, sexo separado, masculino e feminino, e é possível sim diferenciar sexualmente duas formas, dimorfismo. Claro que a gente pode fazer aquelas brincadeirinhas, né? Senhor, um dia eu estava andando ali na rua, passou uma pessoa do meu lado, eu fiquei olhando discretamente, né? E não consegui identificar se era ele ou ela. Tudo bem. Muitas vezes na parte externa, na aparência, concordo contigo que às vezes engana. E você não vai com aquela sua delicadeza toda pedir para a pessoa baixar as calças para ver o que é. Mas dimorfismo sexual é isso. No aspecto morfológico, tens o quê? Duas formas. Então, só que interessante. Todos esses vermezinhos você vai ter o quê? Macho e fêmea distintos, separadinhos. O nosso enfoque, então, os casos de parasita. Na boa? Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Primeiro slidezinho nas sequências dos parasitas. Então, para recordar as características importantes para falar dos vermezinhos parasitas, o escritor, só para reforçar através de uma figurinha, onde fica localizado o tal de sistema de célulinha H em rinite, que aqui ele colocou de cor azulzinha. Uma estrutura especializada de o quê? Filtrar e retirar os excretas produzidos pelo animalzinho. Do ladinho, o enfoque em termos de reprodução. Tu pode ver que ali ele usou como exemplo a famosa lombriga, talvez o verme mais famoso de todos. Está colocando aqui a figurinha da fêmea, está colocando aqui embaixo a figurinha do macho, e tem aluno que já levanta o dedo. Professor, eu estou olhando o macho e a fêmea e não vi diferença nenhuma. Tem certeza? Por que tu acha que eu coloquei essa foto aqui de baixo? Essa foto aqui de baixo é coisa só do macho. Meu Deus, o que é isso? Espícula copulatória. É a estrutura que o macho usa para, na hora do tchaca-tchaca na muchaca, segurar a fêmea. Tu viu como ele é cuidadoso? Quando ele está fazendo com ela, ele fica segurando, prendendo ela. Tudo bem? Então é uma forma de você o quê? Diferenciar macho e fêmea. Claro que agora ninguém vai ficar procurando lombriga para saber se é macho ou fêmea. Mas aqui é importante lembrar, estou justificando a palavrinha anterior, dimorfismo sexual. Ok? Vamos um pouquinho para frente então. Tará, tará. Ui, que nojo. Professor, é verdade que a gente pode adquirir a lombriga comendo macarrão e sem querer chupando ela? Não começa com besteira. É até feio falar isso, daqui a pouco tu vai chegar em casa, tua mãe, preparei um espaguete para ti. Não. Então, a lombrigazinha, talvez o mais famoso e importante parasita dentre os vermes, certo? Chamada ácido lubricóide. É legal lembrar, é legal? Porque você não vai botar numa prova, uma vez eu tive lombriguíase. Meu amigo, lombriga, não comece a inventar lombriguíase que não existe. O animalzinho é chamado de Ascaris lumbricoides, você lembra de ascaridíase. Por que você colocar a figurinha? Por que essa figurinha aqui? Não é para ter nojo, não. A intenção qual é? Para, ao contrário da tênia, a tal da solitária, que geralmente você tem o quê? Uma só. Se você tratar e cuidar bem, você vai ter a família inteira da tênia no teu intestino. Pai, mãe, filho, sobrinho, tia, tudo. Ok? Tanto é verdade que, de acordo com a quantidade de lombriga que você tem no teu intestino, os sintomas são variáveis. É claro que quanto mais tiver, maior a complicação. Qual foi a minha intenção de colocar aquela figurinha do lado direito? Tá vendo a boca dela? Não, então tá. Aqui, ó, o buraco negro aqui, ó. Aqui, ó. Sabe o que essas três protuberâncias aqui grandonas? Os lábios carnudos. Não é sexy? Não, vai querer agora beijar aqui. Mas por que ela tem esses lábios carnudos bem desenvolvidos? É órgão extremamente o quê? Sensorial. Ok? Ou tu achava que ela conseguia se locomover, se orientar dentro do teu intestino através de olhos? Claro que não. Olho é o quê, meu amigo? Lá dentro é tudo escuro. Certo? Então, a estrutura sensorial da lombrigazinha são esses carnudos lábios com bastante células sensoriais. Muito bem. Como é importante dar uma olhadinha no ciclo vital de um parasita. Fizemos isso na aula passada. Te mostrei uma figurinha do ciclo do xistossoma e uma figurinha também do ciclo da têniazinha. E agora uma figurinha do ciclo do Ascaris. Apesar da legendazinha em inglês, não pega nada, porque tem gente que vai fazer, né, vai estar pelo inglês. Se você, de repente, não quer ler, mas quer olhar só a figurinha, fechou. Dá para entender legal. Tu pode ver que ele pegou aqui uma criança e tu percebe aqui que ele não está colocando um verme adulto
ingerido acidentalmente junto com o macarrão? Claro que não. Ocorre aqui a ingestão dos ovinhos da lombriga. Como são microscópicos, contaminando o água e o alimento, vai para dentro. Dentro do seu corpício acontece uma coisa muito interessante, particular aqui da lombriga. Para atingir a fase adulta, que se você cuidar bem dela, pode chegar em cerca de 20, 25 centímetros aproximadamente, ela vai primeiro dar uma viajadinha dentro do seu corpo. Olha que nojento. Ela quer conhecer bem o hospedeiro onde ela vai viver. Tanto é que do intestino, ele está mostrando coisas aqui como fígado, pulmão, coração. É porque ela vai dar uma, entre aspas, voltinha e dar uma verificada como é que está o corpo do hospedeiro. O que é interessante é que, mostrando aqui a traqueia, eu estou saindo do sistema digestório e indo para o respiratório. Por que tu acha que aqui ele quis ampliar a parte aqui da cabeça dessa criança e enfatizando aqui o pescocinho? Por que tu vai lembrar? Vou falar brincando, 2 caninhos. Traqueia e esôfago. A traqueia, ar. Esôfago, rango. O que está querendo mostrar? A lombrigazinha sobe pela traqueia e desce pelo esôfago. Por isso que em alguns casos, quando a quantidade é muito grande, a criança começa aqui a ficar desesperada e começa a tossir e começa já a liberar a lombriga pela boca. Que cena maravilhosa. Comendo essas lombrigazinhas, olha que bonitinho que daqui, ó. Aqui fechou o sistema digestório. Estômago, intestino. No intestino é onde o vermezinho adulto vai ficar, habitar. É claro que, como a gente viu agora há pouco, que os parasitas desse grupo são dioicos. Eu preciso, obviamente, para fechar o ciclo, ter o quê? A lombriga macho, a lombriga fêmea. Adivinha o que as duas vão fazer no teu intestino quando ambas se encontrarem? Ah, meu amor, te encontrei, vem cá. Começa a intensa reprodução e fecha o desenhozinho te mostrando o quê? A pessoa que está doente libera através das fezes os ovos da tênia. Perfeito? Falei errado. Os ovos da lombriga. Já estou pensando na tênia da aula passada. Os ovos da lombriga. Esses ovinhos contaminando água e alimento, fecha o ciclo. E aí? Curtiu? Quer uma perguntinha difícil? Sim, que ânimo é esse, porra? Quer uma perguntinha difícil? Claro, professor, eu quero desafio, vestibular, vai! Se você comparar essa figura do ciclo da lombriga, percebeu uma diferença importantíssima com os dois passados? Com o do xistossoma e com o da tênia? Não, eu não vou ficar a noite toda esperando. Se você olhar aqui, quantos hospedeiros precisou para a lombriga fechar o seu ciclo vital? Importante isso. Quantos hospedeiros precisou para o xistossoma? 2. Ora no caramujinho, ora no humano. O que aconteceu no caso da tênia? Ora no porquinho ou no boi, dependendo da espécie de tênia, ora no humano. E se você olhar aqui, só aparece humano. Então cuidado, de repente uma perguntinha. A lombriga é considerada um parasita monogenético ou monoxeno. O que é isso? Dentro do seu ciclo vital, utiliza apenas um único hospedeiro. Tudo bem? Monoxeno monogenético. Fecha o ciclo vital do parasita usando apenas um único hospedeiro. Senhorita? Opa, já vou te mostrar a foto. Quem não escutou em casa, ela perguntou se a lombriga mata a criança. Eu respondo através de imagem. Primeiro, se você olhar aqui a figurinha, muitas pessoas até já não se assustam, vamos dizer assim, quando vê aquelas crianças subnutridas. Vamos pensar de repente África, onde você olha aquela criança, bracinho e perninha, pura pele e osso. Mas tu olha para a barriguinha, estufadona. Tudo bem que eu não peguei uma criança, sei lá, de 5, 6 aninhos, estou pegando ainda um recém-nascido, um bebezinho, mas olha o tamanho do abdômen dessa criança. Perfeito? Aí é claro, tua perguntinha importante. Tu imagine locais, é até meio esquisito imaginar isso, né? 2013, crianças morrendo no mundo com lombriga. Facilmente evitável? Sim, saneamento básico. Agora, como é que você vai evitar lombriga se você vê aquelas imagens de criança brincando no meio do esgoto? Aquele esgoto correndo no meio da rua, céu aberto. Tem tratamento? Claro que tem tratamento. Tanto é que você fala de vermífugos. Entrar numa farmácia e pedir o quê? Um anti-eumíntico. Remédio para vermes, remédio para bicho no popular. Ok? Só que, dependendo, como eu te disse agora há pouco, a quantidade de vermes, de lombriga dentro do intestino pode ser tão grande que acaba o quê? Obstruindo e impedindo o funcionamento normal do intestino desse indivíduo. Ok? Eu não me lembro, mas acho que eu não botei aqui, mas se você for pesquisar, tu vais encontrar fotos na internet, para todos os gostos, de crianças, após o óbito, após a morte, começam as lombrigazinhas a sair pela boca e pelo ânus. Como hospedeiro
cessou as atividades vitais, o parasita abandona o corpo do hospedeiro. Eu quis colocar um dado aqui, relativamente recente, 2010, para até justificar essa minha colocação e a tua pergunta importante. O acesso a serviços de saneamento básico ainda é ruim em pleno século XXI. Dos 190 milhões de brasileiros, 77 não têm acesso adequado à coleta de esgoto, 31 milhões não têm ainda sequer abastecimento de água potável e rede básica de saneamento. Não tem como. Com dados estatísticos como esse, como é que você quer eliminar de um Brasilzão como esse, doenças tão básicas que em países desenvolvidos, na América do Norte, europeus, não tem mais isso há muito tempo. Ok? Um pouquinho para frente. Realmente eu não botei a figurinha até para evitar de você passar mal. Perguntinha ali atrás? Tinha levantado o dedo? Pois não. Sim. Num caso bem avançado, como aquele bebezinho ali que já estava com a barriguinha bem estufada. Tem como reverter? Tem. Primeiro caso que teria que fazer, antivermífugo. Matar os vermezinhos e com certeza fazer o quê? Em termos de nutrição. Porque muitas vezes ocorre, diria-se, um colapso e ocorre o óbito, porque o indivíduo já está tão fraco, debilitado, e esses vermes todos sugando os fluidos que você ainda tem. Tudo bem? Mas é reversível sim. Vamos dar uma olhadinha na segunda? Ancilostomia. O que tu acha a palavrinha que está do lado? Entre parênteses. Ajuda? Não sei. Para alguns alunos ajuda, quer dizer, professor, peraí, essa palavrinha amarela eu não lembro. Jeca Tatu? Monteiro Lobato? O Jeca Tatu era portador de ancilostomia. Ele era portador de amarelão. Por isso que naquela capa do livro aparece ele sentadinho, fraquinho, certo? Sem vontade de se levantar, trabalhar, porque ele trabalhava na roça, capinando lá, sem disposição, fraquinho. Então dá uma olhadinha aqui. Ó. São duas espécies de vermes, o Ancylostoma duodenale e o Necator americanus. Sabe por que eu quis colocar de novo a figurinha da cabeça do bichinho? Te mostrei agora há pouco a figurinha da cabeça da lombriga. Até brinquei dizendo, olha só que lindos lábios. Tu percebeu que diferençazinha interessante nesse? Por que eu quis mostrar a figurinha? Porque muitas vezes o aluno olha a palavra amarelão e não entende por quê. A pessoa fica amarela. Por quê? Então aqui você tem essas laminazinhas cortantes. Não parece um vampirinho? Parece um vampirinho. O que acontece? Esse verme no teu intestino, ao se prender, morder a parede do teu intestino, provoca pequenas hemorragias. Agora, tu imagina uma pessoa que tem muito ancilostoma no intestino. Pode perder por dia cerca de 250 ml de sangue junto com as fezes. Pô, é anemia severa. Com aquela cara pálida, amarelada, veio o nome popular da doença. Legal, interessante. Se você olhar a figurinha, por que eu fiz questão de lembrar do tal do Jeca Tatu? Aqui, ó, trabalhador, humilde, pobrezinho, não tem dinheiro nem para comprar um calçado ou uma bota para trabalhar. Gente, aqui no caso, cuidado para não confundir. O ancilostoma não é como a lombrigazinha que foi através da água e alimento contaminado. O vermezinho está no solo e penetra através do pé do indivíduo. Professor, mas como é que esse verme chegou no solo? É só tu olhar a figurinha. O indivíduo que está doente elimina as fezes no solo. Tu imagina esse cara humilde trabalhando lá no meio do mato. Como se fala no popular, deu aquela ligeirinha, o que ele vai fazer? Procurar um matinho para fazer. Certo? Aí o que acontece? Contamina o solo. Desse solo, os ovinhos liberam uma larvinha. Se esse solo for quente e úmido, essa larvinha permanece viva por até 30 dias, um mês. Então, de repente, você passou para aquele local, nem viu mais vestígios de fezes, mas o vermezinho está lá. E se você pisar em cima, tudo bem? Entrando na tua corrente circulatória, vai para o intestino e completa o ciclo muito parecido com a lombrigazinha. Percebeu que esse nosso amiguinho aqui também é monogenético, monoxeno? Percebeu que aqui também só aparece para fechar o ciclo vital nós humanos? Na boa? Gente, eu não botei a figurinha aqui, mas só deixo, não custa, 2 minutinhos, um pequeno parênteses. Também curiosidades que a gente não sabe às vezes, né? Por que não devemos levar o nosso bichinho de estimação para a praia? Principalmente quando se aproxima do verão, a gente vê aquelas propagandas, mídia, e até certas praias, quando você chega, tem aquela plaquinha na entrada da praia. Aquela figurinha do cachorro com aquele risco vermelho, né? Aquela placa de proibido. Sabia que os seus cachorrinhos, seus animezinhos de estimação, chamados pets, têm vermes? Tem. Tanto é verdade quem... Claro, exatamente. Quem cuida, eu digo quem cuida porque tem pessoas que adoram ter o bichinho dentro de casa. Sobe no sofá,
Na hora de dormir, vai no travesseiro junto contigo. Então acho que um pouquinho de bom senso e higiene do animalzinho é importante. Ah, eu dou banho nele toda semana, tudo bem. Além do banhozinho, você provavelmente vai levar no veterinário. E é bem provável que o veterinário vai fazer o quê? Te dar uma receita de vermífugo. Porque os nossos bichinhos de estimação, tanto cães e gatos, apresentam o Ancylostoma brasiliensis. Percebeu que eu troquei? O nosso humano é duodenale. Nome bem sugestivo, né? Duodeno, essa parte do intestino. O cão e o gato têm o brasiliensis. Se eventualmente esse cãozinho de rua, não estou falando do teu cuidadinho, vive no apartamento, fechadinho, não. Estou falando do vira-latinha, certo? Que vive na rua. Eventualmente ele pode ir na praia, porque muitas pessoas ficam com pena, chamam, dão um resto de comidinha para ele. Se ele sentir necessidade, é claro que ele vai defecar na areia da praia. Ok? E se você lembrar em pleno verão, eu não acredito que você vai para a praia ficando na praia com tênis e meia. Você vai ficar descalço. E se porventura você pisar naquela areia contaminada, o vermezinho do cachorro vai entrar em você. Só que como você não é o hospedeiro correto, vai ser aquele incômodo na tua pele, o chamado bicho geográfico. Lembrou? Que tem inclusive aquela receita caseira, não sei se você já ouviu falar. Pega um gelo, lá na tua forminha de gelo, enrola ali com um pedacinho de pano, de plástico e coloca em cima. Mas eu vou congelar e vou matar o bicho, mas é isso que eu quero. Mas o bicho vai ficar morto ali dentro do meu corpo? Vai. Pro resto da minha vida? Não. Calma, não precisa se assustar. É que é bom, né? A gente fala bem, porque eu já escutei ele não falou, eu me lembro uma vez, a minha mãe explicou isso pra mim, que o bicho geográfico ficava ali no meu pé. Mas se eu não cuidasse, esse bicho ia começar a subir, ia pra minha cabeça e me mata. O que a mãe dele confundiu? Trocou as bolas, misturou bicho geográfico com a cisticercose. Nada a ver, cara, misturou as coisas. Pois não, amigo? Perfeito, do bicho geográfico. É legal a gente lembrar, né? Porque como a gente, né? Claro que quem está em casa pode viver em N locais, né? Mas como a gente mora aqui em Floripa Litoral, é muito comum, né? No verão a gente curtir uma praiazinha. Galerinha, fechamos com esse? Essa aqui é a terceira e última doença para fechar os nemate. Bem conhecida porque... Te ajudei, né? Te ajudei. Talvez se eu colocasse só essa primeira palavrinha sem elefantíase do lado, você fica... Não lembro direito. Mas apareceu elefantise, todo mundo conhece, por causa do sintoma típico. Ok? Cuidado, olha quem apareceu aqui do ladinho. Nem para a lombrigazinha, nem para o ancilostoma apareceu vetor. Não precisou de transmissor. Ok? Por isso, de novo, vou falar mais uma vez. Monogenético, monoxeno. Agora, o que acontece quando você pega a filária? Filária é o nome do verme que dá esse nome filariose. Claro que você não vai sair andando por aí, Vauchereria Bancroft. Não. Esse aqui é o nomezinho científico. Filária. Filariose. Conhecida popularmente como elefantise. Está aqui ela, imagem em microscopia, como é meu vizinho que não dá para ver olho nu. E aqui do lado, o seu querido vetor, o mosquitinho. Ok? Lembrar que esse estágio adiantado da doença, que fica com geralmente aquela perna bem inchadona, é casos bem avançados da doença, e em torno de 20 a 25% dos casos que chega a esse estágio. Ok? Tu lembra por que a perna fica daquele jeito? Tu lembra onde é que esse parasitinha habita no teu corpo? Lembra que a perna não fica assim por causa de sangue, né, gente? Esse vermezinho vai habitar o que? O teu sistema linfático, a chamada linfa. Como ocorre o crescimento e a reprodução dela nos vasos linfáticos, ou dificulta, ou impede o fluxo da linfa. Aí acontece essas coisas horríveis aqui que eu fecho com essas figurinhas. Olha só, coisa feia. Então, aqui, olha só, a perna direita do sujeito, não é para olhar a bunda, olha aqui para baixo. Parado. Olha aqui, ó, perninha direita normal, mas olha só como é que ficou a esquerda. Coisa horrível. Aqui, ó, olha aqui, olha que cena. Olha que cena. E aqui, só um pouquinho, e aqui, só para te mostrar que eventualmente, além de membros inferiores, pode pegar membros superiores, braços, e aqui no caso pegou a mama dessa mulher. Certo? Demora? Claro que cada caso é um caso, porque vai depender do que? Da quantidade de vermezinhos que tem. E só para fechar, talvez a perguntinha que está na tua cabeça. Professor, mas num caso como esse, como tu perguntasse também da lombrigazinha, né? Num caso como esse, o que é? Facão, né? Corta o braço, arranca a mama da mulher. Não. Idem como anterior. Tem tratamento? Existe medicamentos, drogas para combater? Existe. Só que, claro, quanto mais demorado, mais complicado é. Olha só a situação que está os membros dessas pessoas.
Ok? Então, só para lembrar da famosa elefantise. E essa aqui a gente deixa para a próxima aula, que a gente entra então no nosso próximo grupinho. Fechou, galera? Vermezinhos, a par de parasitas, estamos conversados. Ok? Próxima aula a gente continua. Um abraço.